achei interessante esse capítulo aqui, e vocês vão adicionando, por favor, tá? Conforme a gente for falando, porque me levantou alguns questionamentos, alguns pontos bem interessantes. Porque essa questão dos médiuns julgados, Kardec pega lá um artigo, lá de uma... Aliás, um artigo não, um fato acontecido nos Estados Unidos, né? Onde, como a gente já viu várias vezes acontecer, uma academia propôs um prêmio para os médiuns que pudessem comprovar ali seus efeitos, seus fatos mediúnicos, né? Como é que é o termo? Seus fenômenos mediúnicos, né? E eu achei interessante porque diz que até as irmãs Fox se inscreveram nisso aí, né? Se alguém quiser adicionar alguma coisa, dá um alô aí, tá? Conforme for falando. E o interessante é porque ninguém conseguiu nada. Ninguém conseguiu reproduzir nenhum fenômeno, ninguém conseguiu obter nada. E Kardec lembrou, inclusive, de um fato ocorrido 10 anos antes, na França, onde eles pegaram sonâmbulos magnetizados e que fora dali, em feiras, em outros lugares, faziam de tudo. Para quem já leu aquela obra lá do Carlos, não sei o que lá, Loureiro, que esqueci agora, onde ele fala mais sobre o sonambulismo, né, das pessoas que liam livros fechados, elas tinham uma exteriorização de sensações, né, um toque no ar, ela sentia em si, enfim, diversas coisas. E nada disso eles conseguiam fazer ali naquele momento. O primeiro ponto que levanta, que é a nossa pergunta aqui, né, que os espíritos eles se mostram que não estão à nossa vontade, né? Que eles vêm conforme a vontade deles. Mas aqui, uma coisa que me despertou um questionamento é por que no fato de um sonambulismo, que não é necessariamente algo mediúnico, né? É algo mais anímico, não precisa da participação de um espírito, por que também eles não conseguiram reproduzir esses fatos ali diante da academia? Alguém tem alguma ideia? Eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada nisso, né? Na questão científica. O fracasso desse tipo de experimento. Eu não sei se exatamente tem a ver com a vontade dos espíritos. Obviamente, Kardec sugere que eles não aconteceram porque os espíritos não quiseram, não se dobram à nossa vontade, né? Mas eu acredito que deve ter algo a mais, né? Mesmo eu sem ter uma ideia do que sugerir, eu acho que deve ter algo a mais, sim. Quem sabe nervosismo dos médiums na frente dos cientistas, quem sabe a mentalidade dos cientistas não estavam levando a sério, estavam levando na piada, né? E outra coisa que a gente tem que observar é que esses experimentos foram feitos antes do espiritismo, antes da doutrina, antes de Kardec esclarecer os mecanismos de funcionamento, tá? A questão dos efeitos físicos são muito importantes para chamar atenção. Eu estou no espiritismo, eu comecei minha caminhada buscando soluções ou buscando respostas à fenomenologia. Então, continua muito importante a questão da fenomenologia, né? Mesmo a gente sabendo que não é mais importante. Até depois tem esse tópico, né? Vamos deixar gás para depois, mas sim, eu acho que o pessoal que se envolveu nesses experimentos ainda não tinha os conhecimentos espíritas suficientes. Interessante. Ninguém mais? Eu só ia dar boa noite aqui na tela, até para a gente testar se está funcionando bonitinho aquele... Olha só. A Daniela, eu acho. A Raquel. E a Ariane, que deu boa noite para eles também. A Ariane já está aqui. Que bonitinho que tá. Estou muito feliz. Então, e aí, seguindo aqui,
Cadê minha telinha? Seguindo aqui, eu achei interessante porque isso lembra muito a gente de coisas que a gente viu já recentemente, né? E isso abre margem para muitas coisas, né? Para uma discussão aqui, eu vou tentar aprofundar um pouquinho a seguir, mas esse fato de que os espíritos, quando é um fato mediúnico, eles não se prestam a esse tipo de coisa assim, a um ganho material, um ganho de algum gênero. E eu acho inclusive interessante porque parece que mesmo os espíritos que não sejam muito avançados também não gostam disso. E eu me colocaria nessa situação assim, se eu tivesse lá com o médium e ele falasse, agora eu vou ganhar em cima de você. Eu mando ele para as cucuia e vou embora seguir, fazer outras coisas, né? Certo? É, Quer falar, Alberto? Paulo, sim, é muito importante essa questão do ganho material, né? Porque Kardec explica muito bem essa parte, que os espíritos não estão por ganhos materiais, nem do médium, tá? Os espíritos, eles se movem, pelo menos os de baixa evolução, eles se movem por orgulho, por vaidade. Ou seja, eles querem que as pessoas façam oração invocando eles, peçam curas para eles, peçam explicações para eles. Eles querem se sentir orgulhosos, que o nome deles ressoe, né? que criem-se religiões em cima deles. Esse é o ganho do espírito, ganhar atenção. E para muitos médios também. A gente pensa que médium mistificador quer só dinheiro. Não, ele também quer vaidade. Né? Sim. Não é só dinheiro. Sim, verdade. Isso aqui me trouxe à lembrança esse fato que a gente também agora conhece sobre o caso lá de Leymarie, depois que Kardec morreu, onde ele se envolveu. É, é, é um outro lado para a gente discutir também, né? Porque até que ponto esses fenômenos físicos, os fenômenos mediúnicos, com a seriedade devida, têm ganho ou não, né? Porque que nem o Leymarie, ele se envolveu de uma forma um pouco leviana naquele que ficou conhecido como processo dos espíritas, né? Você já ouviram falar sobre isso? Não conheço, Paulo. Ele começou a ter contato com um fotógrafo na França que dizia que estava fotografando espíritos. E a gente sabe que isso é possível, né? Já tem inclusive experimentos, né? Enfim, fatos disso daí. E só que ele se envolveu daquela forma e começou a publicar na revista espírita que ele estava fazendo e tal. E ele acabou caindo numa cilada, na verdade. Eu acho que esse foi o grande problema. Porque depois foi descoberto que aquele cara ele estava, na verdade, fazendo uma farsa, né? Ele estava enganando as pessoas. E isso, eu não lembro quem, eu acho que foi o próprio governo que abriu um processo contra Leymarie. Como Leymarie era o representante oficial da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ficou ele ali na cara, né? Ficou contra os espíritas. Então isso foi um baque legal naquela época, além de tudo que já vinha acontecendo, né? Acho que é importante para a gente lembrar, porque Kardec também estudava os fenômenos, só que com muito cuidado, né? Com muito cuidado, não se entregava a nada sem antes verificar muito bem, né? Pode falar. Pelo timing nosso, só faz assim, que daí eu olho para você, eu sei que você vai falar, tá? Tá. Com certeza, aos poucos a gente vai aprendendo. Então, isso também me lembrou o caso que, para quem já viu, assim, eu acho que é importante falar, porque Chico Xavier também se envolveu em algumas coisas assim. Eu não estou aqui para julgar se foi por vontade, se foi por leviandade, por o que foi, mas ele também se envolveu em algumas coisas assim. É mais um ponto para a gente notar que temos que tomar muito cuidado, que todo ser humano tem suas falhas, né? Que a gente não pode acreditar em ninguém cegamente. E inclusive isso, eu estava ontem falando com a minha esposa, hoje em dia eu consigo falar sobre isso sem me sentir com medo. O que eu quero dizer?
Antes, quando eu começava a ler isso, como a minha formação dentro do Espiritismo foi como de muitas pessoas, através de Chico Xavier, né, nosso lar e tal, se alguém demonstrasse que tinha alguma coisa ali meio complicada, já cai aquela dúvida, né? Peraí, se ele se envolveu com isso, se aconteceu isso aqui, então será que não era, será que tudo que ele falou, né, não era bem assim? Mostra pra gente como é tão importante a gente estruturar esse estudo através, né, do meio ali, iniciando em Kardec, né, e aprofundando cada vez mais, para que depois a gente tenha com essa segurança que a gente possa analisar quem quer que seja, porque médiuns não são oráculos, né? É muito importante o que tu falou agora. Isso se chama maturidade. Verdade. Tá? Então, a pessoa fala, eu vejo muito, né? As pessoas fazer qualquer contrariedade a Chico Xavier, as pessoas já enlouquecem. As pessoas falarem qualquer contrariedade a Divaldo Franco, as pessoas enlouquecem. Né? Gente, tem uma coisa chamada maturidade. A gente sabe, tem que falar. Eu diria o seguinte, nem Kardec não foi infalível. Tem algumas coisas que eu não concordo e se provam em oposição a Kardec. Né? Claro que ele era um racionalista, um sistematizador, e criou um sistema, na minha opinião, bem próximo do perfeito, mas não é perfeito. Né? Até porque nós não somos, né? Mas isso de tu ver que um parágrafo num livro não estraga todo o livro, né? Eu falo muito sempre de Exilados de Capela, que é um livro adorado no meio espírita. Né? Foi um livro retirado da FEB, não sei em qual ano, por causa das profecias, né? Que o mundo ia acabar no ano 2000 e coisa e tal, mas aquilo é um capítulo, o livro tem 20 capítulos, e só um que fala que o mundo vai acabar no ano 2000. Uhum. Né? O resto do livro continua valendo. Uhum. Não precisa execrá-lo, né? Parabéns pela maturidade, Paulo. Valeu. Tem que... Mais uma coisinha eu queria acrescentar. É o seguinte, é mais ou menos aquilo mesmo. Quando vocês falaram de que as provas, né? Você fala, vou sentar aqui, vou conversar com o espírito, vou psicografar na frente dos outros, como um show. Mas às vezes o espírito, ele não vai atender, entendeu? Porque ele não quer mesmo. Eu acho que todos esses que quiseram fazer demonstração, é o lado espiritual que não quis. Eu não acho tanto que, claro que é despreparo, e eu acho que também é a imaturidade dessas pessoas quererem fazer espetáculo. Tudo tem que ser, isso aqui não é brincadeira, né? Espiritualidade, acho que talvez seja a nossa base, né? Acho que todo mundo, a base nossa é aquilo que a gente tem dentro, né? Porque o resto morre ou fica deterioriza, mas deteriora, né? Deteriora, mas é a nossa base, então a gente não pode brincar com isso, com show, com essas coisas, é isso. Eu acho que a espiritualidade quer dizer isso, quando ela fala, não, eu não vou lá. Vocês que fiquem, fazem papel de bobo. Vocês não acreditam? Então pronto, acabou. Não precisa que eu vá e dar show. Pronto. Assim que eu penso. E aí a gente cai numa coisa que eu ia falar, que é bom para que todo mundo reflita nisso, né? Às vezes quando cai até nos grupos, né? Olha, cobrar por mediunidade, você tem um outro espírito ali, não é certo, né? E tem gente que tema e tal. Só que assim, se eu cobro, porque tem gente que fala assim, né? Mas eu estou me dedicando para aquilo 24 horas, eu não consigo nem fazer nada da minha vida. Mas quando a gente cobra, a gente transforma em profissão. Ou seja, eu estou garantindo para quem venha que ela me paga e que eu vou fornecer para ela um serviço, né? E eu não posso garantir que aquele espírito vai estar ali, que a resposta que ela quer eu vou dar. Por isso que essa questão de leitura da sorte, né? Médiuns, enfim, né, que fazem essas coisas, tem que se tomar muito cuidado. E isso acontece, inclusive, em algumas casas espíritas, né? Não tecnicamente uma leitura da sorte, mas um médium que, por exemplo, garanta
que você chega ali e ele vai psicografar a carta da sua avózinha que já morreu, né? Não pode jamais cair nesse negócio de garantias, né? Não se garante nada, né? Aí, só seguir aqui. Eu anotei alguns pontos, né, sobre tudo isso, que é a grande questão que Kardec levantava. O espiritismo, ele conquista muito mais as pessoas pela filosofia consoladora, pelo entendimento, conhecimento, do que por fatos, né? Ele demonstrava que tinha várias pessoas que já era cética com relação àquilo, ela não quer saber, e pode aparecer o Espírito de Jesus na frente dele, ele vai falar que é uma imaginação dele, que ele tomou alguma coisa, né? Que deram um chazinho para ele, e tantas outras coisas, como, né, tantas explicações. Então, que é um ponto importante de se estudar, mas que é muito importante que disso nasça, né, que é o grande propósito, a filosofia, a moral por trás disso tudo. Que os seres humanos não são falíveis, como a gente falou, e que os espíritos não se prestam, acho que Kardec colocou isso lá, a responder coisas triviais. Também tem isso, né? Quando a gente vai, como se fosse uma pessoa, que tem pós-graduação em matemática, e uma pessoa que muitas vezes por preguiça, vai perguntar para ele, mas 2 mais 2 é igual a 5? Ou a pessoa nem se digna a responder porque fala, né, pô, estuda você aí, né? Então acaba acontecendo a mesma coisa com os espíritos, né? E para terminar esse ponto da minha parte, né, eu acho interessante porque Kardec anotou lá a própria passagem de Jesus, né, quando os fariseus pedem para ele uma prova de que ele era realmente, né? Ele fala, eu não vou provar nada. Vocês, essa geração má e adúltera, pede um prodígio, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Vocês já têm a prova, vocês já entenderam. Quem entendeu, né? Entendeu. Quem não tem olhos para entender, vai ficar para depois, né? Nada mais? Vamos para o Visões. Deixa eu trocar o slide. Aqui. Eu só ia comentar que a Daniela mesmo, né? Ela comentou aqui, né, que ontem mesmo no Evangelho no Lar que estava fazendo, caí exatamente na fé cega e raciocinada. Eu entendi que ela caiu na leitura disso, né? O Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo tem muita explicação muito importante ali dentro, né? Kardec traz muita reflexão, e tem algumas que às vezes eu começo a ler aleatório e parece que a gente está lendo uma explicação dos espíritos, né? E na verdade é Kardec ali fazendo uma explanação, assim, uma coisa bem profunda. Deixa eu tirar da tela. Sobre as visões. Aqui ele está fazendo, como sempre, né? Falando sobre várias coisas que vão ser abordadas depois lá no livro dos médiuns, né? Sobre as visões ele faz aqui a distinção de que não se tratam de fenômenos mediúnicos de vidência nesse caso, né? Ele não está falando do médium que tem vidência, que vê espíritos, mas sim de um estado de emancipação da alma, né? Ou seja, as visões durante o sono, a dupla vista, o sonambulismo e o êxtase. E aí ele trata um pouquinho disso aqui, né? Só pegar meu texto de novo aqui. Dupla vista, né? Acho que é interessante a gente falar para quem não conhece. E eu sempre esqueço o que é dupla vista. Alberto. Vamos lá. Dupla vista, ela é vulgarmente conhecida como clarividência. Tá? A dupla vista é a visão espiritual das coisas que ocorrem ao nosso redor, ou até longe de nós, mas seria a visão do espírito, não a nossa visão dos olhos. Então, é possível tu ver
acontecimentos em outros lugares que naquele momento está acontecendo, ter alguns momentos de visão futura, visão de passado, visão de espíritos. Tá? A dupla vista, né, ou clarevidência, que é o nome mais moderno, é um fenômeno muito amplo. Tá? Ele é anímico, tá? Não envolve outros espíritos, mas, inclusive, até tem outro nome que é muito, muito também mais moderno, que é o sensitivo, que falam hoje. Né? Você ter visões espirituais. Né? Até uma grande intuição pode ser considerada dupla vista. Posso continuar? Com o sonambulismo e êxtase? Bom, o sonambulismo, no meu entendimento, tá? Porque é um pouquinho confuso mesmo, tá? Mesmo na leitura de Kardec, é bem confuso. O sonambulismo, então, seria o espírito se emancipar um pouquinho do corpo e se tornar espírito mesmo, tá? Ou seja, a gente perder a personalidade da atual encarnação. Né? Porque depois que a gente falece, nessa vida desencarna, melhor dizendo, a gente fica um tempo com a nossa personalidade, mas com o tempo vai perdendo a nossa personalidade para se tornar o espírito universal que somos, que já passou muitas encarnações, que já foi pedreiro, que já foi médico, já foi advogado, já foi enfermeiro, que já foi de tudo, né? Mistura uma coisa só. Então, o sonambulismo seria o nosso corpo dá voz ao nosso espírito, sem a nossa personalidade atual. E o êxtase, tá? No meu entendimento, é o que vulgarmente a gente chama de projeção astral, tá? Que, ou seja, é nosso perispírito sair para passear, tá? Pode tanto sair no mundo físico, como pode sair no mundo espiritual, ver coisas ao qual a gente não está habituado com a nossa personalidade. Né? Se a gente for num mundo mais complexo que o nosso, nós não vamos entender muito. Então, durante o êxtase, a gente acaba vendo coisas que a gente não entende. A gente acha que é sonho, mas, na verdade, é o nosso perispírito passeando por aí com a nossa personalidade junto. Né? Ou seja, e a lembrança disso aí é o que o nosso cérebro consegue captar. Né? Nós vamos ter que falar muitas vezes desses conceitos, porque não existe uma unanimidade em cima deles, é muito teórico. Na verdade, só quem já passou por esse tipo de fenômeno consegue explicar exatamente, né, o que ocorre com ele, e cada pessoa vai ser diferente de outra. Né? Sim. A Daniela ela comentou aí, né, que é muito utilizado por charlatões essa questão da dupla vista. A gente vai abordar isso a seguir, né? Eu só queria comentar para quem está online no YouTube que quando der 40 minutos a reunião fecha, tá? Porque é o Zoom e a gente não está com condição de pagar R$100 por mês ainda nisso aqui. Mas aí a gente reinicia, tá? Então não saiam daí, porque eu continuo e eles já voltam de novo. Ela perguntou... Só acrescentar uma coisinha do Roberto para clarificar bem a negócio de clarevidência, né? É assim, nós temos os sentidos, a gente tem a audição e a visão. Vou usar só esses dois. Então, clarevidência, a visão é aquilo que a gente vê, com os olhos aqui que está aqui. Tudo que é claro é fora daqui, extra. Extra. Então, clarividência é fora, que a gente vê fora, além daqui, não fora, além daqui. E a audiência é como se fosse uma visão telepática, que a gente tem a audição telepática que a gente às vezes ouve, né? Que seria a clareaudiência. A clareaudiência, é isso. E a clarevidência é a mesma coisa, só que com a visão, em vez de ser com a audição. É isso. Tá. Posso seguir?
Só comentar aqui, a Dani perguntou se a incorporação está nesses conceitos e não, porque aqui a gente está falando de fenômenos anímicos. Anímicos é porque vem de ânima, que significa alma, né? Então, somos nós quem nos desprendemos do corpo, a nossa visão espiritual se projeta para outro lugar. Agora, quando se fala em incorporação, que não é bem isso que Kardec utilizava, né? Ele separa entre psicografia, psicofonia e várias outras manifestações, aí sim tem a participação de um espírito, tá? Ele já está me dando 10 minutos aqui para encerrar, para fechar a tela. Aí, sobre o sonambulismo, eu tenho duas considerações aqui. Uma sobre o sonambulismo, porque eu até falei sobre isso hoje no vídeo que eu gravei do Livro dos Médiuns, que o estado de sono também é um estado de sonambulismo incompleto, né? Kardec dizia assim. E é muito interessante como a gente, às vezes, percebe esse fenômeno quando a gente está, principalmente, ao meu ver, indo dormir, né? Pegando no sono ou voltando do sono. Eu já tive, acho que muitas pessoas já tiveram isso, né? De quando está nesse estado de quase se desligando ali para o sono, fica uma perturbação entre espírito e corpo, uma transmissão de mensagem de lá para cá, e aí de repente você vê um espírito, você se assusta e volta correndo. Que eu acho que também é o mesmo caso da chamada paralisia do sono, né? Que também entra nesse estado de um sonambulismo, o corpo registra, o espírito tem noção, se percebe estando deitado, só que não consegue mover o corpo porque ele ele não voltou totalmente, né? E muitas vezes, por falta de conhecimento, de entender o que está acontecendo, a pessoa entra num estado de pânico, né? Vê espíritos, vê tudo mais e fica ali meio perturbada, né? E sobre o êxtase, eu acho interessante porque lá no Livro dos Espíritos eu até me surpreendi com essa resposta dos espíritos falando que o êxtase, ou seja, o estático é aquela pessoa que se desliga e pode entrar num estado de êxtase, vendo outros lugares. Ela pode inclusive de repente se transportar a outros planetas de uma condição muito mais feliz que o nosso. Chegar lá, meu Deus, eu não quero voltar. E essa ligação entre espírito e corpo está tão tênue que os espíritos dizem que sim, ela pode abandonar o corpo e o corpo vir a falecer. Aí, eu não sei dizer, estou levantando mesmo como um questionamento que talvez leve um tempo, né? Mas sobre essa moda que tá, eu diria moda, tá? Não estou falando, mas hoje em dia eu vou fazer, como é que você falou, Alberto? Viagem astral. E todo mundo achou bonitinho fazer viagem astral. Só que eu acho que se a pessoa não tiver um mínimo de conhecimento, primeiro que ela pode ficar também em pânico, né? Porque ela pode entrar em um estado de sonambulismo e tudo mais. E segundo que vai saber se ela não morre ali no meio, né? Não que isso seja muito comum, mas... Acredito que não. Acredito que não seja comum, mas enfim. Não. Na realidade, essa história de viagem astral já existe há um bom tempo. Acho que até desde Bozano também ele já falou alguma coisa sobre isso, já foi escrita, não lembro. Uma vez eu ouvi uma história, um histórico que era desde lá. Mas o que ele fala desse negócio de êxtase é assim, na Gênese, ele fala que o corpo, o espírito só se desliga do corpo quando o corpo morre. Não tem outra maneira. Só quando o corpo morre que o espírito desliga, quando acabam os órgãos. Mesmo uma pessoa que esteja assim, muito doente, na UTI, com os dias contados ainda tem o laço fluídico, que eles chamam, ou cordão de prata, que é mais fácil um pouco, né, para falar, ele ainda fica ligado ao espírito. Então, mesmo assim, o espírito está mais solto, num caso desse, mas ele continua ligado. Enfim, para uma pessoa ter o êxtase, ela tem que querer sair do corpo. Então, ela se entrega. Ela assim, não, eu vi aquele, como o Paulo estava falando, ele viu aquele mundo tão lindo, eu quero ir para lá. Então, ela desanima dessa vida, é como se ela se entregasse nessa vida.
seria uma coisa que não seria muito espiritual, porque ela saberia que se ela se entregasse, ela não estaria cometendo suicídio, ela não ia para aquele lugar, né? Então, para vocês verem como é importante a gente aprender de espiritualidade, porque dá até esse tipo de entendimento sobre a vida, né? A gente tem que dar valor à vida que a gente tem aqui e aproveitar, apesar de ter os outros mundos tão belos e maravilhosos e que a gente pode ver através das visões em sonho, no êxtase, ou quando saímos do corpo, né? Quando o corpo se emancipa. Que cai naquilo que a Daniela tinha falado sobre a questão dos charlatães, né? E Kardec, inclusive, fala sobre isso. Por isso que quem fala que Kardec tirou as coisas da própria cabeça, escreveu o que ele quis, nunca se dedicou a ler nada, né? Sobre a forma como ele estudou. Porque ele sempre fez esse tipo de abordagem, né? De alerta, inclusive. Como é um fenômeno que eu não consigo, é muito difícil de eu pegar e conseguir comprovar aquilo, né? Uma pessoa que está falando que foi lá para um outro planeta e viu lá seres verdinhos e tal, e a gente sabe que o espírito, se ele viu mesmo, o corpo, o cérebro físico pode reinterpretar segundo as próprias ideias daquela pessoa, e que também existem os vários charlatães, né? Onde dá para ser comprovado muitas vezes é naqueles fenômenos mais particulares, por exemplo, um médium vidente, né? Aí já falando sobre a questão da vidência, mas que diga, por exemplo, ao seu lado tem um espírito. E esse espírito é uma mulher de cabelo branco, que usa uma roupa listradinha, com um colar de crucifixo e tal, e a pessoa entende, nossa, é minha avó. Então, realmente aquela pessoa, se ela não teve nunca contato com a outra, nunca viu a avózinha dela, isso é mais comprovável, né? Mais alguma coisa aqui? Só por algum pegar um gancho ali, tá? Existe uma certa ruptura de conceitos, tá? Em vidência. Por exemplo, a gente ver alguns espíritos, tá? Mesmo que estejam ao nosso lado, muitas vezes não pode ser considerado vidência, e sim dupla vista, tá? Em teoria, seria considerado vidência se tu está se comunicando com ele, ou melhor, se tu consegue ver ele enquanto está se comunicando. Mas para ser considerado vidência, tem que haver comunicação, tá? Desculpe ser chato com conceitos, tá? Mas enfim, aqui é um grupo de estudo, né? É uma coisa que não faz diferença nenhuma, só que conceitualmente faz um pouquinho. Não precisa, né? E dentro do meu entendimento, sempre repito isso, tá? E aproveitando também que temos sim espíritos aos nossos lados neste exato momento na realização dessa tarefa, tá? Então eu pude ver contigo e com a Ariane agora, do meu lado também, do Joel que eu não consegui ver ainda, até porque ele não está participando muito hoje. Eu do Joel estava fazendo construção na casa, o espírito não gosta de construção, né? Mas tem também, Joel, tá? Tem também. Eu tenho notado assim, a ausência deles também há algum tempo, Alberto. Eu tive momentos, a Ariane e Paulo conhecem minha trajetória. Eu vivia cercado deles, mas eu tenho notado que eles estão quietinhos. Deixa eles. Não, mas é que a tarefa essa está exigindo. Eu estou cada vez mais... A palavra não é assustado, mas esse projeto é bem audacioso, né? E estamos sendo muito assistidos. De novo, vou repetir, temos que caprichar, porque existe muita expectativa em cima de nós. Verdade. Você está reclamando que eu estou... nós estamos com 1 minuto, mas eu queria depois, quando a gente voltar, que você falasse sobre esses lances da vidência, a contraposição que existe com a mediunidade, que se a pessoa só vê o espírito, mas não faz comunicação com ele, ela é só vidente, ela não é médium. É essa a sua ideia?
Não, se ela só vê o espírito, é dupla vista. Ela tá, o teu perispírito está vendo outro espírito. Animicamente. A mediunidade ocorre quando existe a comunicação, quando um espírito está passando uma informação para outro. Entendi. Estamos com menos de um minuto. Eu vou interromper então já a sala e a gente já volta. Fiquem aí, pessoal. Vamos lá. Bom, vocês continuam aí, vocês estão me ouvindo, só um minutinho. Infelizmente o Zoom é a melhor plataforma que tem, não é à toa que é caro. Recording in progress. Vamos iniciar novamente. E só esperar eles entrarem de novo. Ele está pegando a tela errada aqui. Tem isso também. Vamos ver? Agora sim. É o Zoom, Daniela. O Zoom. Google Meet não tem todas as ferramentas. Outras ferramentas que tem, eu testei, aí resolveu travar e a gente acabou ficando no Google Meet mesmo. É melhor fazer assim do que... Como a gente grava também, né? E depois eu posto esse vídeo, os cortes, né? Vocês viram lá. Então, não é tanto problema, né? Acho que a gente pode passar então para o próximo. Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui hoje, né? Essa parte. Só uma última consideração a respeito das alucinações, enquanto já vai entrando aí. Das alucinações não, da dupla vista, sonambulismo e tal, que Kardec também fala. A gente tem que também tomar... Eu estou com áudio. Legal. A gente tem que tomar cuidado para não simplesmente acreditar em qualquer um que diga qualquer coisa, né? Porque também existem os distúrbios físicos, existem as pessoas que acham que é imaginação e tal. Então, é uma área muito sensível, né? Tem muitos internados, ou tinha pelo menos, né? Internados em manicômios que eram médiums e pessoas que achavam que eram médiums que talvez deveria procurar algum tipo de tratamento. Então, é algo sensível que tem que tomar cuidado, né? Sim, Paulo, tem uma pergunta interessante da Lu. Deixa eu ver no chat. Durante o Evangelho no lar, quando estou me concentrando, eu sempre vejo e sinto a presença de um índio, mas eu fico com medo e perco a concentração. O que devo fazer? Alguém quer responder? Eu vou deixar na tela. Eu não vou responder, não. Não, pode ir. Não. Não, quando estamos fazendo uma oração ou meditação, tá? No Espiritismo se propaga mais oração, né? Prece. A gente abre o nosso campo, né? O nosso perispírito, ele meio que sobressai a matéria. Toda vez que nós fizemos uma coisa edificante ou algo espiritual, o nosso espírito sobressai a matéria. Então é importante, sim, observar o que acontece ao redor. Sim, podem espíritos aparecer. Eles são totalmente inofensivos, tá? Mas eles podem nos intuir com ideias. Tá? Se tu está fazendo uma oração de coração, obviamente que o espírito que vai aparecer ali vai ser um espírito bom e que está ali fazendo oração contigo, ou ainda querendo te dizer alguma coisa. Mas se tu tem medo, provavelmente o medo bloqueia dele se comunicar. Mas às vezes ele só quer dar um recado, às vezes ele só quer passar alguma informação, algum conselho, tá? Mas pode acontecer de ser um espírito de baixa evolução e falar alguma coisa, mas como você é médium, como você é inteligente, como você é espiritualizado, que são coisas para testar nossa vaidade e orgulho. Então, assim, a princípio é inofensivo, não precisa ter medo,
Se te falar coisas boas, guarda para ti. Se te disser coisas um pouquinho estranhas, deixa de ladinho que na próxima ele não aparece mais. Mas não precisa ter medo não, tá? Isso aí, a Daniela falou, eu já faço prece e falo, ó, não estou ainda preparada para receber comunicação não, tá bom? Vamos seguir então para ver se a gente consegue terminar. O próximo item aqui do reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações, eu não tenho muita coisa para falar sobre ele. Eu fiz uma anotação aqui, mais com um sentido assim de curiosidade, porque a gente sabe já que na história sempre foi presente, nos evangelhos, em tudo, né? Sempre teve isso presente. Mas é interessante Kardec colocar uma publicação que foi de uma revista, de uma publicação da Igreja Católica daquela época, né, onde o sujeito ali, ele fez uma análise de uma forma tão verdadeira, tão honesta, eu achei, que teve hora que até parecia Kardec falando, porque ele falou, a gente está vendo aqui, são fatos, né, as mesas estão andando aí, e a gente tem que, né, alguma consideração aí. Aí eu acho interessante também a gente lembrar só sobre as outras coisas que sempre houveram dentro da Igreja Católica, né? Um caso muito interessante que eu até falo para quem quiser dar uma olhadinha, vai procurar sobre o manuscrito do Purgatório, tá? Esse manuscrito do Purgatório é uma psicografia. Uma irmã lá dentro, né, recebeu várias psicografias de espíritos, de freiras, de padres, né, que vinham para falar segundo as concepções dele, e isso também é interessante. Se Kardec tivesse tido acesso a isso aqui, ele ia com certeza fazer um artigo bem interessante sobre esse manuscrito, porque mostra como o espírito interpreta tudo ao seu redor com as suas crenças, né? Inferno, purgatório, eles diziam que estavam no purgatório e ele vinha falar, vocês têm que fazer o que vocês estão falando, né? Que vocês dizem que acreditam, sejam bons e tal, senão vocês vão ficar aqui no purgatório ardendo nas chamas. Tem a questão do que eles acreditavam, né? E a gente tem que lembrar que o espírito, o que ele acredita, muitas vezes ele faz tomar forma, né? Uma forma como se fosse material. Mais alguma coisa desse item? Bom, Paulo, assim, continuando, se acredita que muitas das obras cristãs, de maioria das religiões, são mediúnicas também, não mediúnicas ativas, como hoje o Espiritismo concebe, mas de inspiração. Não que o espírito encarnado que escreveu o livro, tipo uma Teresa de Ávila, né, que os castelos da alma, não que o espírito não tenha a capacidade de escrever aquilo, mas na Igreja Católica chamou de inspiração, são obras inspiradas, que nada mais é que mediunidade. Né? É interessante porque você pega esse manuscrito do Purgatório, que tem inclusive publicação, edições novas, e tem assim umas 10 a 15 páginas antes, só para falar assim que, olha gente, isso aconteceu, já publicaram mesmo? Então tá bom, aconteceu, só que é nessa circunstância aqui, porque Deus permitiu, porque não é bem assim, porque os espíritos não podem vir se comunicar. É uma questão assim de ainda uma resistência, né, a algo por medo de perder fiéis, que não faz muito sentido ainda, né? Mas só uma coisinha, depois quando na descrição do vídeo você podia colocar o link para as pessoas depois se tiverem curiosidade de ver. Legal, vou fazer isso sim. Tá bom? Aí você põe na descrição tá, joia. Do vídeo. Eu queria fazer um comentário, Paulo. Pode? Posso? É que vocês estão falando sobre a Igreja Católica, né? O último tópico que nós comentamos. Essa semana eu fiquei intrigado, que eu faço um curso espírita também, do meu centro. Eu fiquei sabendo que nas cidades astrais, as pessoas lá, os espíritos, né, no entanto, eles se dividem em aqueles grupinhos que são católicos, os grupinhos que são budistas, os grupinhos que são evangélicos.
lá na cidade astral. Eu achei tão desproposital que são poucos os que são realmente espíritas. E que também há muitos espíritas no umbral que nem chegaram às cidades astrais. O que vocês acham? Eu vou só falar rapidinho, que eu sei que o Alberto vai querer falar também. Não precisa. Mas eu acho que... né, eu acho que já ficou assim bastante claro, né, já desde a época de Kardec, que a gente seguia pela forma como a gente acredita, como a gente pensa, e que a gente se reúne também no plano espiritual, né, chamando de plano espiritual, de acordo com essas crenças. É que tem muita coisa que veio depois de Kardec, né? E aí entra naquela questão de será que isso aí está realmente certinho? Mas a questão dos agrupamentos, né? Deles acreditarem... só passar a moto aqui. Porque depois eu vou editar e eu não quero essa moto no vídeo. Eles vão se agrupar segundo suas crenças. Católicos, evangélicos... Era essa... né? Não, mas sabe o que eu acho assim, o contrassenso disso? É que, por exemplo, os católicos e os evangélicos não acreditam em reencarnação. Estão lá em espírito reunido dentro das religiões deles. Isso que eu acho, assim, irregular. Sim. Mas a vida que segue. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Fala, Alberto, né? agora. Bom, Joel, a questão é um pouquinho... É bem simples, na verdade, tá? Depois que a gente desencarna, a gente não se torna mais inteligente, a gente não se torna mais sábio, a gente continua na evolução que parou, tá? E a crença na reencarnação não é unanimidade entre os desencarnados, tá? Então, questão de cidades espirituais, isso é um conceito um pouquinho complicado para o momento, para a gente conversar. Mas é certo que os espíritos se juntam por evolução e por afinidade. Tá? Isso é uma coisa doutrinária. Tá? Por que a gente tem que encarnar? Porque a gente consegue interagir com espíritos de diversas evoluções. Um bem evoluído pode ficar junto de um pouco evoluído, para trabalhar, para ser pai e filho, para ser amigo, né? Desencarnado não consegue existir essa interação, tá? Os espíritos de evoluções diferentes ficam separados, a não ser em missões ou diante da vontade, né, do mais evoluído, tá? Mas, enfim, o que acontece? A crença na reencarnação, ela não existe no mundo desencarnado, tá? Principalmente enquanto o espírito está materializado. Logo que a gente desencarna, a gente continua com a nossa forma física, nos chamando desse nome. Eu fui filho de tal, eu tive minha irmã Maria. A gente continua com a nossa personalidade, achando, pensando o que a gente sabia quando estava vivo. É só mais para frente, quando a gente vai desmaterializando a nossa personalidade atual, que vai se transformando no espírito universal. Esse sim conhece reencarnação, esse sim conhece as leis naturais, esse sim pede para reencarnar, esse sim escolhe como vai reencarnar, as provações que vai ter para evoluir, mas enquanto ele está materializado, ele é um homem comum, como eu, como tu, diante da nossa inteligência e da nossa vivência, tá? É muito engraçado, tem alguns centros espíritas que divulgam psicografias de pessoas famosas, tipo aquele cantor de rock que morreu, tá? Morreu drogado, morreu às vezes de suicídio. Passam uns 3, 4 meses, eles começam a difundir carta escrita do espírito do roqueiro. Aparece o cara falando que nem pastor evangélico.
porque agora estou arrependido, estou diante de Jesus. Ou seja, em vida o cara usava bastante droga, era rebelde. Logo que desencarna, ele aparece como um pastor evangélico. Isso não existe, isso são mistificações. A pessoa não muda quando desencarna. Ela desmaterializa depois de muito tempo. Tá? Eu não sei se eu consegui explicar. A pessoa está no mundo espiritual, né? E ainda acreditando que tem a religião que não acredita, só acha um contrassenso, mas vai que vai. Um dia ela vai cair da real. Sim. Enquanto ela não desmaterializa, ela continua sem religião ou com a religião que ela pertenceu. É a mesma pessoa. A mesma pessoa. Aí, só para adicionar aqui, terminar essa partezinha, a Dani falou sobre, né, que ela não acha que eles ficam separados em grupinhos, mas de família espiritual. E a questão é isso que até o Alberto já tinha falado. Na verdade, em palavras simples, sintonia, né? O que eu me ocupo, o que eu acredito, e eu vou automaticamente buscar espíritos assim, da mesma forma como os espíritos acabam muitas vezes chegando junto de nós simplesmente por um pensamento, uma forma de pensar, né? Lembrando sempre, gente, assim, lembrando não, isso é a minha visão, tá? Muito o espiritismo fala de como é a vida depois do desencarne, tá? Eu ainda continuo batendo, apesar de estudar muito espiritismo há muitos anos, gente, vida espírita continua sendo um mistério, tá? Esse negócio de dizer que é assim, que é assado, não é bem assim, não existe ainda uma resposta exata, tá? Continua ainda um mistério para todo ser humano, inclusive os desencarnados. Sim, é verdade. Bom, isso abre para tanta coisa, mas eu vou seguir em frente, senão... Eu até ia pedir para vocês, se vocês puderem só esticar no máximo 5, 10 minutinhos no máximo, só para ver se a gente termina até o Livro dos Espíritos, para encerrar essa parte que acho que a gente consegue aqui, né? Porque agora a gente entra aqui na parte da Joana d'Arc, né? Isso aqui é uma publicação, o título disso aqui, História de Joana d'Arc, editado por ela própria, a senhorita Hermance Dufault. É o título de uma publicação dessa médium, né? Ela era bem nova quando recebeu, acho que ela tinha 13 ou 14 anos, né? Kardec se interessou bastante por aquilo e com certeza ele foi mais a fundo para entender como é que era essa médium e tal. O fato é que ela própria atuou com relação à criação da Revista Espírita, né? Da seguinte forma, ele foi até ela e buscou uma comunicação espiritual, né? Eu só queria dizer que Kardec não buscava qualquer um. Com certeza ela era dos casos do médium psicógrafo mecânico, porque ela, ele verificava que não tinha ali um conteúdo, uma contaminação por conta do médium. Da forma como eu entendo. E ela transmitiu algumas mensagens que serviram para criação desse periódico, né? Algumas orientações, e também depois ela atuou na revisão do Livro dos Espíritos, na segunda edição. Alguma? Se refere a Hermanance ou a Joana d'Arc? A Hermance Dufault, a médium. Perfeito. Tá? No caso aqui, Joana d'Arc, ele fala um pouquinho, né, que ela teria sido uma médium, e a própria história dela, né, para quem entende lê um pouquinho mais, é bem interessante mesmo, porque é muito nova. Ela disse que começou a ter visões, né, essas visões falavam para ela fazer tais coisas, e ela foi em frente, e eu acho inclusive que ela teve um papel muito importante lá atrás, na própria história da França, né, para planejamentos futuros, né. Mas eu acho que eu vou deixar mais isso aqui. Também o pai dessa médium, ele cooperou na fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ele conseguiu em 15 dias a liberação. Naquela época era a lei marcial, né?
como é que se diz? Ditadura, né? Ditatorial. E não se podia reunir em lugares fechados, todas as obras tinham que ser registradas, então eles tinham... E Kardec tinha muito cuidado com relação a isso, né? Para que não sofresse reveses. Então esse aqui ele ajudou nesse sentido. Eu acho interessante comentar que Kardec, até nas viagens espíritas, né, quando ele ia para outros lugares, ter reuniões, conversar com as pessoas, seguia eles, policiais do governo, para ficar ouvindo ali, para ver se não tinha nada ali, né, de subversivo, nada assim, e ele nunca teve problema com isso, né? É mais um ponto que eu sempre falo, Kardec sempre fez tudo muito, muito certinho. Então dizer que ele fez alteração lá na Gênese, no Céu e Inferno, e não registrou as obras, não condiz com algo que ele faria, né? Enfim. Tio Paulo, só assim comentando rapidamente sobre Joana d'Arc, ela, com 18, 19 anos, né, comandou um exército francês para a vitória. Então, ela, no passado, ela começou a preparar a França para receber o espiritismo. Ela tem sua importância. Sim, com certeza. A Silmara falou que não pôde assistir, mas você já viu, né, Silmara? Fica gravado esse vídeo, a gente posta ele grande e depois eu corto cada pedacinho de cada assunto para ficar até mais fácil de ver, tá? E agora sobre o Livro dos Espíritos, para fechar essa edição. Aqui... Espera que eu me perdi aqui, gente. Sim, ele está comentando, né, sobre o Livro dos Espíritos que tinha acabado de ser publicado, né, no ano anterior, com algumas cartas, né, que também tinham sido endereçadas a ele também, eu entendo que ele incluiu, né, alguma coisa lá dentro. Pode... Não foi mais ou menos assim, Paulo, deixa eu te ajudar. Por favor. Assim, no Livro dos Espíritos foi lançado, ele faz tipo um breve resumo, assim, mas o resumo em 2 linhas do que foi o Livro dos Espíritos, e ele diz que recebeu muitas cartas. Isso. Depois que ele recebeu as cartas, ele separou 2 ou 3 e ele publicou as 2 ou 3 aqui das pessoas. Ele publicou também as 2 cartas e uma nota, uma crônica, alguma coisa assim, que matéria que saiu numa revista ou num jornal, né? Que era importante lá na França. Agora eu esqueci o nome do jornal, tinha anotado aqui, mas eu não sei onde que eu anotei. Correio de Paris. Não é uma coisa assim? Correio de Paris, isso. Tá, obrigado. Não foi isso? É isso mesmo. E eu acho interessante, quem puder, leia essa parte também, leia os artigos, porque é muito interessante ver como naquela época, pelo menos algumas pessoas, mesmo de revistas, de jornais, eles tinham uma forma séria de tratar, né? Eles falam do livro, quem escreveu, ele fala, eu não sou espírita, nunca me preocupei com essas coisas, mas é muito interessante, é muito admirável tudo isso. E quem lê lá dentro encontra um conteúdo muito transformador, muito renovador, enfim, algo muito sublime, né? Então, é interessante para todo mundo ler. Mais uma coisinha só, esse jornal de Corrêa, que era muito importante, assim, ele falou que era importante na época, ele ele enfatizou a leitura do livro, ele incentivou as pessoas que traziam uma novidade, que aquele tempo era revolucionário, trazer uma novidade para o mundo. Então, que era interessante as pessoas lerem, se dedicarem, mais ou menos isso, entusiasta, vamos dizer assim, foi entusiasta com o livro. Sim. É interessante porque Kardec, em 11 anos de trabalho, segundo um censo da própria Igreja Católica da época, mais da metade da França, ou pelo menos metade, 20 milhões de pessoas já se declaravam adeptas do Espiritismo. Então ele fez um trabalho praticamente sozinho ali, né, com ajuda espiritual, mas entregou da própria saúde, do próprio dinheiro, e tomou um vulto assim tão grande que foi uma pena muito grande o que aconteceu depois dele ter desencarnado, né? A esfriada que deu no movimento, a falta de agilidade e de firmeza dos espíritas,
que tinham muitos ali sérios, né? Mas que não tomaram a frente e falaram, vamos continuar com isso aí, não vamos deixar isso morrer. Só estou falando isso porque é realmente um alerta para todos nós, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente falar, não, mas estava planejado, a espiritualidade está aí, ela está atuando, Deus ajuda. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Alguém quer finalizar alguma coisa? Eu gostaria assim, Paulo. Esse texto fala assim, né? Não basta não fazer o mal, é preciso que se faça o bem, né? Que muita gente se engana achando que não faço mal para ninguém, né? Então estou bem com Deus. Não, tem que procurar também fazer o bem mesmo, ajudar o irmão, tratar o irmão como a gente gostaria de ser tratado. Sim. Fala, Alberto. Uma questão muito importante que tu trouxe, essa que o Espiritismo, depois de Kardec, morreu na França e veio a ressurgir no Brasil em formato de religião. Eu acredito, tá, mas isso é uma crença, que esse movimento espírita brasileiro criou uma religião em cima da doutrina espírita. Foi uma coisa muito necessária, tá? Porque se ela só continuasse como doutrina, não teria ido para frente. Eu hoje não teria oportunidade de estudar a doutrina espírita se algumas pessoas não tivessem transformado ela em religião. Eu não sou uma pessoa religiosa ou muito religiosa, tá? Eu sou uma pessoa gosto mais de racionalismo e coisa e tal, né? Se me perguntar qual é a minha religião, eu ainda digo que eu sou católico. Eu me considero católico, porque eu não considero espiritismo religião. Doutrina espírita, para mim, é doutrina, não é religião, tá? Mas foi muito importante essa transformação que possibilitou dar continuidade, né? E na minha humilde opinião, quem foi a pessoa mais responsável pelo avanço do espiritismo como religião foi o Chico Xavier. Ele que deu um alicerce para se tornar religião. Tem algumas coisas que eu acho meio contraposicionadas assim, em relação à doutrina espírita, né, do Chico Xavier, como é o caso, vamos supor, do Brasil, Pátria do Evangelho, que toda religião diz que a sua terra é a prometida e que seu povo é o escolhido. Então ele teve que escrever esse livro, né? Não que seja uma grande verdade, né? Mas, enfim, graças a esses espíritos que hoje nós podemos estudar. Sim, eu acho interessante porque tem muitas pessoas que veem a religião de uma forma até demonizada, né? A religião é ruim, a religião deturpou. E, na verdade, hoje eu entendo de forma diferente. As religiões, as grandes verdades encontraram guarida dentro das religiões. Ou seja, eu acho que isso é até planejado, como foi com Jesus, como foi com o Espiritismo. Eles trazem uma grande verdade, eles sabem que aquilo naquele momento não vai ser totalmente compreendido, mas ela é como se ela fosse gestada, né? Gestacionada, não sei como é que se diz, dentro do ambiente religioso que propaga, até que um dia ela possa ser compreendida e restaurada, por assim dizer. Eu acho que a grande diferença da religião espírita, tá, é que as crenças se criaram a partir de uma doutrina. As outras religiões criou-se doutrinas para explicar a crença. Mudou a causa e o efeito, sim, né? É isso mesmo. E aí, aquela sua proposta lá de um dia a gente pegar e fazer um debate mais aprofundado sobre isso ainda vai acontecer, falar sobre a história do Espiritismo. Temos a vida toda para isso, Paulo. O grupo só está começando. Se a gente não fizer agora, a gente volta e psicografa com algum médium. Maravilha. Maravilha. Só que eu vou obsedar vocês um pouquinho, tá? Sou muito sorteiro. Muito brincalhão. Tá, joia. Bom, gente, eu acho que é isso então, né?
Fechamos então o mês de janeiro. Na próxima semana a gente volta com o mês de fevereiro, cada vez aprofundando mais. Logo mais eu vou ter, eu acho que mais novidades para vocês. Eu não sei se eu falei, mas eu consegui contato com o autor do livro Nem Céu Nem Inferno, Paulo Figueiredo. Ele me respondeu, ele já passou algumas coisas, passou uma outra moça que participa de um monte de grupo de estudos também. Então, de repente, a gente vai trocando informações, né? Isso vai se ampliando. Né? Legal, cara, legal. Até tentei entrar em contato com a Dora Encontre. Vamos ver se ela me responde. Aí eu respondo para vocês também. Caraca, velho, tu tá demais, velho. Tu tá demais. Muito bom. Vou te dar uma listinha de nomes que eu acho interessante para te procurar também. Legal. Então é isso. Vamos encerrar. Alguém quer fazer a prece? Silêncio. Eu vou fazer então. De novo. Por favor. Então, agradecemos a Deus, nossos amigos espirituais que com certeza estiveram conosco nesse dia que foi tão diferente das outras vezes. A gente nota que a preparação, o empenho, o estudo é tão necessário, né? Que possamos levar isso cada vez mais à frente e que a espiritualidade amiga e todos nós possamos estar com o pensamento sintonizado, que nós possamos estar com o pensamento sintonizado, buscando eles, cada um em seu lar, com suas famílias, aplicando tudo isso que nós aprendemos às suas próprias vidas e também nas pequenas oportunidades, as pessoas que chegam cada dia, um vizinho, um colega de trabalho, que às vezes carece de uma palavrinha, de um entendimento um pouquinho mais profundo, mais cheio de carinho, né? E que a gente pode fazer muito por todos eles também, além de nós. E é isso. Graças a Deus. Assim seja. Gente, brigadão por tudo. Obrigada. Uma boa noite para todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau.